E fala galera, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Honey Talk. Esse aqui que é um quadro do nosso canal que a gente vai estar trazendo nesse modelo podcast assuntos relacionados à psicologia, comportamento pessoal, à inteligência emocional. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que eu acredito que vocês vão gostar muito, e para isso eu trouxe uma pessoa aqui incrível que vai abordar diversos assuntos relacionados ao que a gente vai trazer nessa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional e autoconhecimento. E para falar sobre esses assuntos eu trouxe ela, uma grande amiga minha, mentora pessoal, especialista em inteligência emocional, Rita Soares. Ai, que prazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, sobre inteligência emocional, para que vocês possam estar desenvolvendo, de certa forma, através de algumas ferramentas que a Rita vai trazer hoje aqui pra gente. E primeiramente, Rita, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, quem é a Rita, hoje como é que é o teu trabalho, como é que é essa abordagem que tu traz sobre inteligência emocional. Joia, primeiramente, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Amigos aí de longas datas, não vamos dizer longas para não entregar muito bem a idade, né? Mas é um prazer estar aqui, meu amigo. Admiro muito seu trabalho, aquilo que você tem feito aí, já inspirando outras pessoas na psicologia, no comportamento humano, isso é muito bacana. E eu sou especialista em inteligência emocional, em programação neurolinguística, sou palestrante, sou escritora, mas além de tudo isso eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, né? Pela nossa cabeça, que é por vezes tão complexa, mas uma das máquinas mais incríveis que Deus já criou. Então vai ser um prazer a gente estar desenvolvendo esse papo, falando sobre autoconhecimento, a arte de olhar para si mesmo, né? De tirar o melhor de si, naturalmente o melhor dos outros também, e que seja um papo aí muito bacana e de muitos aprendizados. Muito legal, Rita. Então a gente espera que através de todos esses temas que a gente vai estar abordando nessa noite, a gente possa trazer ferramentas, né? Para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam desenvolver, de certa forma, essa capacidade de autoconhecimento, né? Essa inteligência emocional. E Rita, para a gente começar, assim, o que tu define ou como é que tu poderia definir essa inteligência emocional? O que vem a ser esse conceito, como é que funciona, realmente, porque às vezes a pessoa ela pode ter um distanciamento e se perguntar, né, não, mas o que é essa inteligência emocional? O que tu poderia dizer sobre isso? Bom, a inteligência emocional, eu sempre gosto de desmistificar o conceito de que a gente pensa que é só ser zen, é só ser aquela pessoa good vibes, né, o tempo todo e tal, que nunca se estressa com nada, que é tranquilo o tempo todo. Mas na verdade não é nada disso. A inteligência emocional é você saber reconhecer e lidar com as emoções em si e nas outras pessoas, independente de quais sejam essas emoções. Quais sentimentos, né, venham acompanhados dessas emoções. Então, ao contrário até do que eu pensava também, que é aquela pessoa que nunca se estressa com nada, que é sempre tranquila. Pelo contrário, muitas das vezes esse tipo de pessoa, né, aquele que fica guardando, acumulando, sabe? Tipo, a poeirinha que a gente vai jogando pra debaixo do tapete. É um mal-estar emocional que você tem, é um rancor ali que você guarda, e aí você vai fingir que tá tudo bem, vai guardando pra debaixo do tapete. Mas assim como a nossa vida, né, na sua casa, se você varre, um dia aquela poeira acumula, né? Então vai virar uma grande sujeira, e um dia você pode entrar num estado que a gente chama de abundância ou de inundação, onde você tá tipo um copo cheio que qualquer gotinha ali te faz inundar, né? Tem um surto ou uma disfunção emocional repentina. Então, a inteligência emocional é a capacidade de você reconhecer as suas emoções e lidar com elas. Implica também a capacidade de você não perder a capacidade ali de raciocinar quando você sofre pela ansiedade, de você manter a persistência rumo ao objetivo, apesar dos percalços, né? Porque os percalços, eles surgem no meio do caminho. Mas é a capacidade de você permanecer apesar deles. É também a capacidade de você adiar os seus prazeres imediatos, o que está muito ligado também ali à produtividade, né? Porque a gente procrastina muito, tem muitas distrações, então tudo isso é linkado aí com a inteligência emocional. No geral, é você reconhecer, se conhecer, né? Reconhecer aquilo que você sente, porque o problema não é você sentir ansiedade, sentir medo, angústia, tudo isso. O problema é você não lidar com isso, não saber lidar com isso. Então, a inteligência emocional entra exatamente nessa parte, você saber reconhecer e lidar com aquela emoção que você sente. Muito interessante, Rita. E a gente observa que é um conjunto de vários assuntos que eles estão interligados, né? Isso. Porque muitas vezes a gente ouve muito falar sobre o QI, né?
que é que é aquela capacidade intelectual que a gente vai ter Sim. para resolver problemas lógicos, mas a gente não fala muito do coeficiente emocional, né? Até Isso. no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, ele vai tratar essa abordagem da inteligência emocional, tratando vários outros aspectos da vida, né? E Exato. Rita, a inteligência emocional, ela é complexa porque ela abrange várias áreas, né? Quais são Sim. as áreas assim que tu mais observa nos teus atendimentos, nas tuas mentorias, que tu acredita que as pessoas precisem conhecer a inteligência emocional? Certo. A primeira coisa que eu gosto de explicar é como que a nossa mente funciona, né? A gente tem o nosso lado racional, nosso lado emocional. E tem o Jonathan Haidt, é um psicólogo, que ele usa uma metáfora muito interessante para explicar esse conceito, que ele diz que o nosso racional, ele é representado por um homem magrinho, de 60 quilos. E o nosso lado emocional é representado por um elefante de 6 toneladas. E daí a gente já vê a injustiça, né? A diferença. O nosso emocional, ele tem muito mais impacto na nossa vida. E se você pegar um elefante, por exemplo, de 6 toneladas, querer conduzir ele, pegar ele na marra, ele não vai te seguir, porque você não tem força para isso. Então, as emoções a gente não controla, a gente aprende a lidar, a gente vai criar caminhos para esse elefante seguir, para que ele não saia aí, sabe, destruindo tudo que ele vê pelo meio do caminho. Então, inteligência emocional são para todas as áreas. É a saúde emocional, é a inteligência emocional que protegem os nossos relacionamentos, nossa família, o nosso trabalho. E esse ponto que você falou é bem interessante, Hannah, que o Daniel Goleman lá fala, que há umas décadas atrás, sei lá, 2, 3 décadas atrás, o conceito era que o QI era mais importante, né? O quociente de inteligência, você que tinha um conhecimento técnico acerca da sua área, da sua profissão, você estava sempre a um passo à frente. Então, se valorizava muito as graduações, as especializações, isso é muito importante, eu sempre valorizei muito isso, mas hoje não é o essencial, porque você pode ser um juiz. Se você não sabe lidar com pessoas, não tem empatia, tem algo faltando ali. Você pode ser um professor, sabe? De todas as áreas aí, você não consegue lidar com a dor dos seus alunos ou entrar nesse papel também de aprendiz, então tem algo faltando. E esse algo faltando é o quê? Inteligência emocional. Então, nem só de QI viverá o homem, sabe? A partir desse momento, entra a inteligência emocional e se dá para todas as áreas. Quando eu falo, e nos meus atendimentos, a primeira coisa que eu faço que eu pergunto qual o seu principal objetivo nesse momento? Tá, Rita, mas o que o objetivo tem a ver com inteligência emocional? A gente veio para aprender, né, o conceito e tal, para desenvolver na rotina, eu digo, porque tudo parte de algum objetivo. Se você disser, Rita, eu quero, sei lá, mudar de área, mudar de carreira, eu quero desenvolver uma nova profissão, eu quero perder tantos quilos, seja lá qual for o seu objetivo, para você alcançá-lo, você vai precisar de inteligência emocional para chegar lá. Porque, Hannah, o que divide a gente do nosso objetivo é a nossa própria cabeça, né? Não sei se você sabe, mas quando você se olha no espelho ali, você encontra o seu pior inimigo. Porque a nossa mente, né? O Ford mesmo dizia, se você acredita que pode ou acredita que não pode, das duas formas você está certo. Então, eu acredito que a nossa luta diária é vencer principalmente a nossa cabeça, a nossa mente, e aprender a lidar, muitas das vezes, com esse caos interno. Então, eu acho que inteligência emocional é diferente do que muitas pessoas pensam, que é para o meio corporativo, que é aprender a ter empatia ou lidar com pessoas somente. Na verdade, é para tudo, sabe? Eu acredito que abrange aí todas as áreas, é por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa saúde emocional todos os dias. Rita, e algo interessante que tu trouxe, né, que eu queria que a gente pudesse abordar mais, que a gente observa que é algo que é natural e é algo que acontece. Muitas vezes a gente observa nas profissões. Quando a Sim, gente está numa graduação, né, a gente está estudando, a gente tem todo um corpo teórico, um conhecimento teórico, mas a gente não é, de certa forma, preparado para lidar com as demandas emocionais que o nosso sim, cargo vai nos requerer, né? Vai fazer com que a exato. gente possa, de certa forma, colocar ali em prática. E a gente observa muito, né? Sim, Profissionais que às vezes trabalham sob pressão, como policiais, como médicos que fazem plantões, são profissionais que eles estão ali na linha de frente, lidando com estresse, lidando com, às vezes, uma ansiedade muito grande de ter sim, que tomar uma decisão muito rápida, né? E às vezes essa decisão pode ser até, ou ela pode até impactar na vida ou não de uma pessoa, e sim, a gente não fala sobre inteligência emocional, né? A gente exato. fala que muitas vezes é bom você ter um currículo, você ter certificações, como tu mesmo falou, mas Sim, ninguém fala sobre isso. Ah,
quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Será que eu sou uma pessoa empática? A gente não para, né? Pra se perguntar isso, né? Será que eu tenho aprendido a lidar com o meu estresse da melhor forma possível? Será que eu tenho aprendido a lidar com a minha ansiedade? Será que eu tenho aprendido a ter empatia com as pessoas que trabalham comigo? A gente não observa isso, né? Sendo que é algo tão essencial, né? É muito essencial. E partindo desse pressuposto, Rita, a gente entende que ter esse conhecimento da inteligência emocional é muito importante, né? Sim. E o que tu destacaria da importância desse conhecimento na atualidade? Depois que a gente vem desse período de pandemia, com o crescimento das redes sociais, a informação cada vez mais fluida, os relacionamentos cada vez mais líquidos, as informações se perdem mais rápido, a gente tá todo o tempo deslizando o scroll do Instagram. O que tu poderia dizer sobre a importância da inteligência emocional hoje, na atualidade? Certo, esse ponto aí que você trouxe é muito interessante porque a gente realmente não aprende, né, sobre inteligência emocional. Nas empresas, ainda bem que hoje em dia eles estão incluindo mais, tanto nas empresas quanto nas escolas. Hoje em dia tem matéria de vida emocional, né, que o Daniel Goleman chama inclusive de ABC do emocional. E a gente não senta, tipo, na escola, na nossa época, né, inclusive a gente estudou na mesma escola, na nossa época não tinha matéria sobre inteligência emocional. Os nossos pais, eles não sentam à mesa pra gente dizendo, olha, você lida com as tuas emoções daquela forma, isso não existe. E por incrível que pareça, Hannah, a nossa cabeça, ela não tá pronta pra viver na nossa sociedade atual. E a gente fica assim, tipo, mas como assim, Rita, não tá pronta? Por quê? A gente passou por muitas mudanças nos últimos anos. Muitas e muitas mudanças, veio a questão da pandemia, veio todo o avanço tecnológico, todas essas alterações, e o mundo, todo esse avanço que é rápido demais, não dá tempo pra gente se preparar, né? Pra gente adaptar a nossa cabeça para passar por tudo isso. E a gente traz alguns dados, por exemplo, os dados do mundo que antigamente dobravam a cada século, hoje dobram a cada ano. O Augusto Cury fala muito que as crianças de hoje em dia, elas têm mais acesso à informação até do que os imperadores romanos, sabe, do século passado. E a gente vive nesse boom de infoxicação, que é o excesso de informação que a gente não consegue filtrar. E a gente olha isso refletido, Hannah, na sociedade. Se olha as pessoas, a sociedade, o Augusto Cury também fala, eu falo muito dele, né, eu amo muito, inclusive eu fui na palestra dele recentemente, foi uma realização da minha vida, e ele traz muito ele tem muito essa preocupação, porque ele diz que a sociedade virou uma fábrica de pessoas ansiosas, tipo, as pessoas já andam irritadiças, elas já acordam estressadas, sabe, o dia mal começou, mas por quê? Por todo esse boom de informações, ou esse modelo de mundo atual, a gente começa a entrar no estado de alto fluxo, que é de produção de pensamentos tão rápido, né, como nunca visto antes, que nem o sono é capaz de compensar. Ou seja, no resumo, a gente pensa mais do que a nossa mente consegue suportar. A gente pensa, e muitas pessoas estão aqui, nesse momento a gente está pensando o que vai fazer depois, sabe? Vou ter que fazer comida, vou ter que, quem é mãe, vou ter que levar a menina para a escola. Então, a cabeça sempre fica nessa aceleração sem fim. Então, onde é que está a solução disso? A gente fazer uma pausa e olhar um pouco mais para isso, para a gente não seguir nesse fluxo apenas, que muitas das vezes quem paga o preço é a nossa saúde emocional, né? Que a gente viola um lugar que nunca poderia ser violado, que é o nosso interior, que é a nossa saúde psíquica, que é o nosso bem-estar. Então, eu acho que é muito interessante, a gente tem criado mais esses debates sobre isso, né? Porque a gente não estuda na escola, a gente não estuda em casa, mais de uma década para cá, tem se criado mais esse conceito e desmistificado. Quando as pessoas procuravam, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, um especialista em inteligência emocional, tinha um certo preconceito. Mas, graças a Deus, isso tem sido quebrado, porque quem faz, né, a terapia, seja um acompanhamento com um especialista, hoje em dia tem uma vida muito, muito mais saudável, emocionalmente falando. E a gente vê a necessidade de incluir isso realmente na rotina. Então, no resumo, na atualidade, com toda essa mudança de mundo, a gente precisa preparar, treinar a nossa mente, incluir na rotina, seja o autocuidado emocional, seja hábitos que façam essa manutenção da nossa saúde emocional, para a gente viver minimamente bem nesse mundo atual, sabe? E Rita, e algo que é interessante que tu mesmo trouxe, né? E Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Sobre a síndrome do pensamento acelerado, que a gente vai já chegar lá. E justamente ela acontece cada vez mais atualmente por conta desse excesso de informação. Como tu mesmo falou, né? Hoje em dia as crianças, elas já estão expostas a um nível de informação tão grande que nem os nossos pais ou os nossos avós tiveram, né?
Às vezes, quando a gente precisava de um conhecimento mais aprofundado, mais específico, a gente precisava ir numa biblioteca, Isso. passar horas primeiro encontrando a numeração do livro, depois passar mais tempo folheando os capítulos. E hoje a Exatamente. gente tem um chat GPT, que se eu Nossa. perguntar aqui pra ele, chat Não GPT, é mais nem faça o Google, isso. né? Que no Google, às vezes, você bota, tem que procurar indo do site. Você bota lá no GPT, já vem direto. Já vem tudo. E isso, da mesma forma que ajuda, faz com que a gente se torne prisioneiro, muitas vezes, né? Sim. Dessa tecnologia. E faz com que o nosso cérebro realmente, como tu falou, fique todo o tempo com excesso de informação, com excesso de Exato. pensamento. Então, é como se fosse um processo, né? Uma linha de Sim. processamento, onde existe o input, que é todas essas informações que a gente recebe, e o Sim. nosso cérebro, ele não consegue fazer o processamento dessas informações para gerar um output ou uma saída Isso. saudável, né? Exatamente. Por isso que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas, como tu mesmo falou, a pessoa ela não consegue se concentrar em apenas uma atividade. Sim. Ela tá fazendo uma atividade, mas o cérebro dela tá pensando, eu preciso fazer isso daqui a 15 minutos, eu preciso fazer aquilo amanhã cedo, e isso gera, ao longo prazo, uma série de transtornos mentais que realmente, se a pessoa ela não tiver um acompanhamento primário de um Sim. terapeuta, de um profissional que possa trazer essas ferramentas para ela, ela vai se colocar em uma situação muito delicada, né? Exatamente. Por isso que a gente vê o quão importante é falar sobre esse tema e o quão atual é esse tema. Como tu mesmo falou, na nossa época não existia inteligência emocional nas escolas. Exatamente. Hoje, graças a Deus, já tem uma cadeira, né, até nas Sim. escolas públicas de planejamento de vida, que é com psicólogo, e ele conversa um pouco mais com os jovens, Sim. até porque essa geração mais nova, eles passaram por mudanças muito rápidas, passaram pela pandemia, né? Sim. A gente, por já ter, de certa forma, um pouco mais de maturidade, a gente consegue lidar com algumas coisas que às vezes as pessoas mais jovens não conseguem, né? Isso. Por isso é tão importante essa abordagem, como tu falou. E Rita, assim, o que tu diria, assim, pra gente, como colocar essa inteligência emocional, esse cuidado na nossa rotina? Eu acordo, eu quero ter uma rotina de autocuidado, de autoconhecimento, uma rotina que eu possa desenvolver ali uma inteligência emocional. O que tu diria, assim, pra gente que pode ser feito? Certo. Eu sempre digo, Hannah, que a gente fez com o passar do tempo, né? Acho que você vai se identificar também com isso. A gente meio que extraiu da rotina aquilo que fazia exatamente a manutenção da nossa saúde emocional. Sabe, quando a gente era mais novo, eu não vou entregar a nossa idade novamente, né? Mas quando a gente era mais novinho, nós tínhamos hábitos como criança, como adolescentes, que eram saudáveis para nós. E aquilo fazia meio que a manutenção da nossa saúde emocional sem que a gente percebesse. Que era, às vezes, ter tempo com os amigos, era não ficar o dia todo nas redes sociais, sabe? Era se conectar mais com a realidade, era fazer uma caminhada, era andar de bicicleta, era correr na rua, enfim. Todas essas atividades que são mais naturais, que a gente não precisa de nenhum recurso sintético. Então, o que a gente fez? Na atualidade, a gente tirou da nossa rotina aquilo que trazia o nosso bem-estar emocional e a gente colocou muito recurso sintético, muita tecnologia, muito entretenimento e a gente acabou enchendo a nossa rotina disso. Tanto que tem algumas pesquisas recentes que apontam que, inclusive, o vício pelo celular é muito comparado hoje em dia ao vício de drogas, né? Tipo, são os mesmos sintomas. A pessoa entra em abstinência, começa a suar, começa a ter todo aquele sintoma como se fosse realmente uma droga. Então, isso é preocupante, porque a nossa rotina é assim. As pessoas, hoje em dia, tem gente que não consegue ficar uma hora, por exemplo, sem as redes sociais. Não consegue ficar uma hora desconectado, às vezes até nem chegou mensagem, a gente fica o tempo todo lá olhando. Isso não é saudável, porque a gente se desconecta muito da realidade, a gente precisa desse momento para fazer um detox mental. Você não pode ficar conectado o tempo todo, porque você está muito disponível para todo mundo e você não está nada disponível para você mesmo. Isso é preocupante, sabe? Inclusive, na palestra também do Augusto Cury, ele falou muito sobre isso, que, por exemplo, quando você acorda pela manhã, você está deitado com seu esposo, sua esposa, seu filho, sei lá,
E aí qual a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Pegam um celular e vão dar bom dia no grupo da família, sabe? Aquele grupo assim, badalado o dia todo. E aí você deu bom dia para as pessoas que não estão com você, que estão bem longe, do outro lado da cidade, às vezes do outro lado do mundo, mas não deu bom dia para aquela pessoa que está do seu lado, sabe? Quem tem a sua primazia, a sua prioridade é uma pessoa que nem está ali. Então, são pequenas coisas na nossa rotina que a gente substituiu, que a gente desaprendeu. Então, quando eu falo sobre autocuidado emocional, eu senti muito essa necessidade, tanto nos meus atendimentos, que às vezes o pessoal chega, eu atendo na maioria mulher, né, com filho e tal, aquela vida agitada, corrida, e elas entendem o conceito do autocuidado emocional e elas sempre se questionavam, tá, Rita, eu já entendi o que é inteligência emocional, mas o que eu faço com isso? Como é que eu incluo na minha rotina? E aí, de certa forma, é só você recuperar aquilo que faz bem para o seu emocional. Então, se a gente fosse dividir, sei lá, no passo a passo, você tem que cuidar desde o seu acordar até o seu deitar, sabe, no final do dia. Como assim, Rita? Quando as pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem, né, quando eu falei anteriormente, é pegar o celular. Isso não, antes disso até, tipo, acionou a soneca. Isso eu tenho o maior preconceito, não que eu seja a pessoa mais disposta do mundo, que não gosta daquela sonequinha de 5 minutos a mais, né, no celular. Mas isso não é saudável de todas as formas, Hannah. E por quê? O seu celular desperta, você botou pra despertar em determinado horário, porque você precisa acordar naquele horário. E aí, quando você aciona a soneca, você tá mandando um comando pro teu cérebro. Nosso cérebro, ele funciona por gatilhos, né? Ele entende a mensagem, capta a mensagem e age por aquilo. Então, se você acionou a soneca, é como se você estivesse dizendo, não quero viver esse dia agora. Não, eu me recuso a começar o dia nesse momento. Eu quero adiar o meu dia o máximo que eu puder até o último segundo, aquele último segundo que eu vou acordar e vou me atrasar durante todo o dia. Então as coisas já começam a ir ladeira abaixo a partir desse momento, quando a gente aciona a soneca. E aí depois acionou a soneca, vai deitar mais um pouquinho, aí já acorda atrasado, já sai de casa atrasado, já vai no caminho olhando as redes sociais, a vida de todo mundo ali acontecendo, aquele boom de informações, aí você olha uma notícia triste, sei lá, aconteceu um acidente e tal. Ou seja, até esse momento o seu dia está começando e ainda não teve nenhum pingo de autocuidado emocional. Você só afetou as suas emoções sem nem perceber. E aí, quando já vai chegando o meio-dia, vai batendo aquele desânimo, aquela ansiedade, aquela preocupação repentina, mas não é repentina. Você vai mandando gatilhos para tua mente desde que o dia amanheceu. E gatilhos nada saudáveis. Então, o que a gente precisa é rever todos esses nossos hábitos, é rever e trocar, realmente substituir. É aí que entra a rotina de autocuidado emocional. Qual que seria o ideal, Rita? Recusar a soneca, por mais difícil que seja, porque eu sei que é o soninho gostoso ali de manhã cedo, mas botar o celular bem longe, um perigo também, que a gente às vezes dorme com o celular bem pertinho da gente, né? Totalmente errado, então é deixar já o celular distante. Assim que despertar, você entra em movimento, já consegue desligar o celular, já vai tomar uma água para dar uma hidratada, sempre acorda um pouquinho antes para dar tempo. Eu tenho um conceito, Hannah, minha vida é muito guiada por princípios. O que são os princípios? Aquilo que você tem como verdade absoluta e que guiam a sua vida. Então, meu princípio ao amanhecer eu vou blindar minha mente para viver o meu dia. Antes de fazer qualquer coisa, levanto da cama, dou bom dia ao meu esposo e vou blindar minha mente, tá disponível para mim mesma e para cuidar das minhas emoções antes de estar disponível para qualquer outra pessoa. Pode ser quem for, pode ser o filho do rei, sabe, que vem e tá uma reunião aqui com a rainha. Não vou enquanto eu não fazia minha rotina matinal de autocuidado emocional. Então, consiste em passos simples, Hannah, é você acordar 20 minutinhos antes. Você pode fazer, sei lá, um momento de silêncio, né? Porque a gente acorda, às vezes, em família muito barulhenta. Eu tô esses dias, inclusive, na casa da minha mãe, eu tinha esquecido como que ia acordar nessa agitação toda, né? Então, já acorda chamando minha filha. Hoje ela me acordou de manhã cedo, eu espero que ela não se incomode ouvindo isso, né? E foi me acordar pra procurar uma roupa pra ela lavar de manhã cedo. Tipo assim, meu Deus, ainda não fiz minha rotina de autocuidado emocional para ter todas essas informações, né? Mas assim, depois fui e tal, fiz, mas um resumo você precisa estar disponível primeiro para o seu autocuidado, para cuidar das suas emoções antes de começar o teu dia. Então, uns 20 minutinhos antes, é bem simples, você bota o celular para despertar lá 20 minutos, 5 minutos você fica em total silêncio, e nesse silêncio você pode respirar fundo, pode falar com Deus, pode agradecer por alguma coisa, 5 minutinhos você lê um livro, qualquer um, pode ser a Bíblia, né? Eu gosto muito de ler Provérbios nesse primeiro momento, 5 minutinhos você escreve algo, qualquer coisa ali, tá? Um motivo de gratidão, suas metas do dia. Os últimos 5 minutinhos você pode fazer um exercício, né? O aquecimento para quem já estiver ali na correria. Enfim, são 20 minutos que vão impactar todo o seu dia.
e que já vão blindar a sua mente para você viver as demandas aí, as pressões que vêm do cotidiano. Então, eu acho que isso já é o primeiro passo. E aí, o restante ali, durante o dia, você vigiar os seus pensamentos, sabe? Aquilo que passa pela sua cabeça. Que eu costumo dizer que a gente tem 5 segundos, pelo menos, para questionar um pensamento fóbico, um pensamento ruim, que vai te trazer algo ruim para o teu estado emocional. Então, é você questionar aquilo que passa pela sua cabeça, afinal, nossa mente, né? Então, é sempre estar naquele alerta, vigiando o que passa pela sua cabeça, aquilo que você consome nas redes sociais, desde música, vídeo, notícias, tudo isso, porque às vezes o pessoal diz, Rita, eu ando, inclusive alguma das minhas mentoradas, assim, meio ansiosa e tal, eu pergunto logo, o que você tá ouvindo? Ah, aquelas músicas assim, meio triste, internacional, eu digo, então, tá explicado, né? Então, é tomar cuidado com tudo, porque o nosso cérebro, ele responde a gatilhos, então é ter esse alerta, essa preocupação daquilo que você tá consumindo, eu acho que já ajuda muito também. Muito interessante, Rita. E eu quero te confessar que eu acho que eu preciso de uma mentoria contigo, porque, Olha só. Rita, esse despertador, eu não sei, Rita, o que acontece, eu não consigo. Pois é, pega muita gente, é inimigo. O dedo vai lá na soneca, Rita, ó, é 5 em 5 minutos. Automático. Automático. Eita, eu sei. Fica uma lista assim enorme de 5 minutos. Difícil. O sono, eu vou te contar, eu acho que o resto, minha inteligência emocional tá até indo. Agora, desse despertador, e é difícil, né, Rita? É algo que é natural, difícil. Né? Mas é muito difícil. Né? Mas eu acho, importante também ressaltar um ponto, Hannah, porque não é simplesmente, vencer a soneca pela manhã. Eu acho que começa até um pouquinho antes, sabe? Eu sei que todo mundo tem algum objetivo de vida, né? Todo mundo que tá respirando quer fazer alguma coisa da vida. Qualquer coisa que seja, todo mundo tem um objetivo. Mas eu acho que quanto mais específico você deixa o seu objetivo, muito mais fácil é acordar. Não é nem bem fácil, né? Mas é muito mais determinante você acordar no horário que você estabeleceu. Então, é você desmistificar, tipo assim, detalhar ao máximo todos os objetivos das suas metas, seja meta para a semana, seja meta para o mês, deixar aquilo ali o mais claro possível para você. Para que quando você acorda pela manhã, você abre os seus olhos, você diz, eu vou começar o meu dia agora, porque eu sei exatamente o que eu quero alcançar para minha vida, eu sei exatamente o que eu quero alcançar nesse dia. E aí o livro Milagre da Manhã, ele ressalta principalmente isso, ele diz, tipo assim, um segredo. Tipo, quando a gente vai viajar, quando você sabe, você vai pra Disney no dia seguinte, você vai acionar a soneca? Você não vai acionar a soneca, você quer, tipo assim, não tem soneca, eu vou pra Disney, eu não quero nem saber, até antes, né, até sem despertador. Então, ele diz que a gente deve amar tanto as nossas metas e os nossos objetivos de vida, a ponto da gente acordar todos os dias como se fosse pra Disney. Tipo assim, cara, eu quero ser um profissional tão bom, eu quero mandar tão bem no meu trabalho hoje, que hoje vai ser como ir pra Disney pra mim. Então, a soneca se torna um detalhe, sabe? Não, você não vai me enrolar, não, eu vou... Mas, claro que isso tudo é um exercício. Vai ter um dia que você vai colocar só umas 2 vezes, vai ter um dia que vai ser só uma, até o dia que vai. Mas o segredo também para vencer a nossa mente, o nosso corpo, principalmente nesse horário que é mais desafiador, é sempre deixar o celular longe para você entrar em movimento, né? De preferência, já deixar a portinha encostada. É sempre por gatilhos, Hannah, porque os nossos hábitos, eles funcionam por deixa, rotina e repetição. Então, é deixar esses pequenos gatilhos. Tá, o celular longe, então eu vou ter que levantar e entrar em movimento. Tá, a porta aberta, então depois de desligar a soneca, eu vou pra cozinha para tomar logo um copo de água, para hidratar depois de uma longa noite de sono. Depois de tomar um copo de água, eu vou logo escovar os dentes. Não porque é o óbvio, mas porque o hortelã também ajuda a despertar. Então, depois de fazer essas 3 coisas, eu acho muito difícil a gente voltar pra cama, sabe? Pra acionar a soneca. Eu acho que é muito mais gratificante depois você ver, tipo, venci, você tá pronto pra começar o dia, você não negociou, né? Com a tua mente, não negociou o teu objetivo. Isso é aprendizado que a gente vai tendo, né? A mudança, eu costumo dizer que ela é um processo e não um acontecimento, né? Não, acordei hoje, vou mudar tudo na minha vida, vou ser uma nova pessoa. Não é assim, isso é mito. A gente vai um pouquinho a cada dia, é um processo e a gente vai chegando lá aos poucos. E Rita, e a gente observa que isso tá muito ligado aos hábitos, né? Sim. Muito ligado a esse papel do gatilho, da recompensa, porque como é que se forma um hábito no nosso cérebro? Assim, quando a gente vê pelo viés da neuroanatomia, né? O nosso cérebro, existem 2 regiões que elas estão muito ligadas a essa formação de hábito e essa perpetuação de hábito, que é o estriado dorsal e o estriado ventral. A gente não precisa entrar aqui aprofundadamente no que cada um funciona e como eles agem, mas o que acontece?
Existe o gatilho e existe uma recompensa. Isso. O nosso cérebro foi feito para gastar energia ou para poupar energia? Para poupar energia. Para poupar energia. Então, Sim. muitos dos nossos comportamentos, eles acabam se automatizando, porque é uma forma que o cérebro entende. Rita, ela tá gastando muita energia dirigindo. Então, a partir do momento em que tu já pegou todo aquele conjunto de habilidades e tu deixou com que essas habilidades elas se tornassem processual, de procedimentos de Sim. algo mais mecânico, o teu cérebro aprende a fazer aquilo de forma automática. Exato. E o acordar, às vezes a soneca é isso, né? Sim. É o cérebro tentando, não, vou descansar mais um pouquinho. Como para vários outros hábitos que a gente vai desenvolvendo. Porque qual é a diferença? Porque o hábito a gente relaciona a algo saudável, né? Sim. Mas o vício, ele não deixa de ser um hábito. Só que o vício é um hábito que vai nos prejudicar. Isso. Porque os dois, eles acontecem da mesma forma. Às vezes até uma forma que o terapeuta ele pode entender de trabalhar um hábito ou um vício que já é muito notório na pessoa, que ela já traz por muito tempo, é tentar substituir por um outro hábito. Isso. Por um hábito que ela possa, de certa forma, trabalhar melhor aquele hábito, aquele vício que está prejudicando ela, para que aos poucos ela consiga deixar completamente, porque é como tu mesmo falou, a gente não consegue mudar de um dia para noite, justamente porque como o nosso cérebro automatizou tanto aquele processo, já foi tantas vezes repetido que pro nosso cérebro é difícil parar de repetir aquele comportamento. Exato. Mas aí entra outro conceito também da neurociência, que é a neuroplasticidade. Isso. Que Ainda bem que existe essa, Ainda né? bem que existe, porque o nosso cérebro ele é capaz de se adaptar a tudo. Exato. Então, da mesma forma como tu aprende um hábito, um vício, tu pode mudar ele. Tu pode fazer com que o teu cérebro trabalhe e tu consiga criar ou desenvolver novas ligações neuronais para que tu possa desenvolver um novo comportamento. Isso. E isso muitas vezes não é um conhecimento que chega nas pessoas, né? Porque Sim. na maioria das vezes as pessoas elas sempre vão pela linha da recompensa imediata. Exatamente. Por isso que é difícil mudar um hábito ou alterar algum tipo de comportamento, porque na maioria das vezes a gente vai querer buscar aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais recompensador no momento, né? Sim. E isso causa uma série de consequências que realmente podem acumular lá na frente em episódios assim que realmente possam levar a pessoa até um vício muito grande ou comportamentos disfuncionais até para ela mesma, né? Isso é a longo prazo, né? Eu acho que é o que é mais preocupante, rapidinho, só pegando esse gancho aí que você falou dos hábitos, a gente sempre está desenvolvendo novos hábitos, nós sempre estamos mudando. O que a gente precisa fazer é direcionar essa mudança para que ela seja mudança positiva. Por quê? O que é mais fácil? Você começar a comer sobremesa todos os dias ou você parar de comer sobremesa todos os dias? É muito mais fácil você começar a comer sobremesa, um pudim, sei lá, você começar a comer todos os dias é muito incrível e a recompensa é imediata, aquela sobremesa é maravilhosa e tal. Então, se você já acostumou, vai ser muito difícil você parar de comer sobremesa todos os dias. Ambos são hábitos, um negativo, outro positivo. O que acontece, Hannah, é como você mesmo falou, é muito interessante, o nosso cérebro ele foi criado para poupar energia. Então, tudo que é desafiador pra gente, a gente tem essa resistência, né? A gente simplesmente quer fugir, a gente não quer fazer. E algo que tem sido muito perigoso na nossa sociedade atual, e que é importante a gente ressaltar, é que as pessoas elas têm se inclinado muito mais para os prazeres imediatos. A gente tem entrado, existem o quê? Dois tipos aí de felicidades, né? Que a gente chama da felicidade que é causada pelo sofrimento e da felicidade que é causada pelo prazer. Como que funciona? A felicidade que é causada pelo prazer imediato são aquelas coisas que a gente faz simples, uma comida que você gosta, uma viagem e tal, ou seja, coisas por um momento, depois você volta para sua realidade. E que passam muito rápido. Muitas delas trazem até prejuízos a longo prazo. E tem o outro tipo da felicidade, que é a felicidade por sofrimento. E essa muitas pessoas têm fugido. Qual que é essa? Felicidade por sofrimento. Exercício físico. Academia. Você vai 2 dias para academia, o que você ganha?
Dores, Dor. cansaço, fadiga é muito ruim. É um sofrimento, mas uma felicidade é disfarçada. Depois de um tempo, quando você vê seu corpo tá bem, tá ativo, você tá ligado. Agora que eu vejo você é fitness, focado lá e tal, na malhação, isso é muito bacana. E o resultado vem a longo prazo. Qual outra felicidade por sofrimento? Leitura. Você lê, você é chata, é muita coisa e tal, eu não gosto. Não, dá sono, né? Desculpa do povo que não lê, é que dá sono. Mas a recompensa a longo prazo, cara, você vai ter muito conhecimento. Conhecimentos esses que podem salvar a tua vida em todos os sentidos. Então, o que a gente tem feito é consumindo muito dessa felicidade imediata e fugido daquilo que é mais difícil, sendo que o que é difícil e desafiador é exatamente aquilo que vai fazer a gente crescer e que a gente só quer fugir. E tem o livro Antifrágil, eu não sei se você já leu, eu recomendo, é muito bom. O Nassim Taleb, ele traz 3 conceitos diferentes que é muito bacana. Ele fala o conceito da fragilidade, né, da resiliência e da antifragilidade. A gente fala muito sobre ser resiliente, né, isso é muito bacana. A gente começa pela fragilidade. O que é frágil? Essa taça, muito frágil, você joga no chão, ela quebra, ela é de vidro. Muito bacana e tal, mas é muito frágil, sabe? Então a gente não pode ser como uma taça frágil, qualquer coisinha quebra. A resiliência, o que é uma coisa resiliente? É um bambu, por exemplo, a planta lá se entorta, ele volta para a mesma posição. É muito bom você ser resiliente, né? Você passa por situações difíceis, você volta, se adapta. E aí entra o conceito que eu acho mais bacana, que é o conceito de antifragilidade, que é o que é a musculação, por exemplo. Quanto mais você malha, quanto mais você treina o músculo, mais forte ele fica. Então, a antifragilidade é você crescer mesmo diante do caos. É você, tipo assim, passei por uma tempestade e sair mais forte. Então, acho que a gente tem que buscar mais esse conceito de ser antifrágil. Mesmo quando a gente faz coisas que não são agradáveis, que não são fáceis, que não trazem prazer imediato, a gente consegue ainda assim sair mais forte delas. Então, é sempre fazer dar um desdobro no nosso cérebro, digamos assim. Que sempre que é o prazer imediato, né, a gente tentar ter esse equilíbrio também de plantar sementes que a gente vai colhendo aí a longo prazo. E esse processo, Rita, como tu mesmo falou da musculação, né? O que acontece? A gente dá esse estímulo pro músculo, o músculo ele é quebrado, né? Ele é fissurado ali nas proteínas, na parte mais profunda do músculo, e a partir do momento que ele descansa, ele vai começar a se adaptar, né? Sim. Até as cargas. Você vai começar com uma carga sempre menor, e a partir do momento em que o seu corpo vai se adaptando, você consegue suportar ou levantar cargas maiores. Mais fortes, isso mesmo. E isso a gente pode trazer uma analogia para nossa vida, porque enquanto a gente está aqui, Rita, a gente sabe que a gente vai passar por sofrimentos. Exato. A gente vai passar por momentos de dúvidas, por momentos de incertezas, por perdas, por dor, por tristeza. Sim. E o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se adaptar a tudo isso. Só que o que muitas vezes acontece é que a pessoa ela não consegue se desvincular desses momentos. E aí já começa a surgir um transtorno que ele pode se desenvolver para uma doença, para um caso mais sério. E tudo a gente percebe que tem uma ligação muito forte com o ponto da inteligência emocional, né? Que é realmente de se autoconhecer, de realmente saber compreender as suas emoções, saber o que você tá sentindo no momento, né? Não ser uma pessoa reativa. Rita, e o que tu teria para dizer assim pra gente sobre isso? Sobre as pessoas que são muito reativas? Eu falei com a pessoa alguma coisa, a pessoa já ficou muito brava ou ficou muito triste. Essas reações, o que tu pode trazer assim pra gente relacionado a como é que a pessoa pode lidar com isso a partir da inteligência emocional? Certo. O que a gente precisa entender, Hannah, a primeira coisa é que a gente não controla o que a gente sente, sabe? Mas a gente controla o que faz diante daquilo que sente. Por exemplo, eu não controlo ficar ansiosa ou não. Se eu tenho uma apresentação importante, se eu tenho o desafio, se eu tenho uma reunião por fazer algo desafiador para mim, eu vou ficar ansioso. Isso é natural, porque a gente entra em estado de alerta. E se você vai tentar não ficar ansioso, você diz, não, hoje nada vai me deixar ansioso, nada vai me estressar. Se de tanto tentar, você acaba ficando com aquela emoção, sabe? De forma inconsciente, você atrai aquilo. Então, a gente não controla o que a gente sente, mas a gente controla o que faz com o que sente. E as emoções
emoções, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas duram segundos. Você ficou com raiva de alguém, se você sentiu tristeza, dura segundos, 90 segundos, digamos assim. O que vem depois disso, o que a gente chama de ruminação, sabe? E aí a escolha é sua, o que você faz com essa ruminação? Se você vai deixar ela estragar o seu dia, se você vai deixar ela te conduzir a falar coisas que não deve, né? Porque a gente, às vezes, no estado emocional tão crítico, digamos assim, no estado de estresse tão grande, de ansiedade ou de medo, a gente fala muitas coisas que a gente chama também de sequestro neural, é quando você fala algo, quando você surta com alguém e depois você para e pensa, tipo, cara, não era pra ter sido assim, tipo, sabe? Você nem viu, você simplesmente foi roubado por aquele momento. Então, o alerta que eu dou para desenvolver essa inteligência emocional é sempre pensar antes de agir. Pode parecer muito óbvio, mas na prática faz muita diferença. Se alguém chateou você e você já vem de um repertório emocional, que sempre quando alguém te magoa, você solta os cachorros para aquela pessoa, você fala o que não deve, você simplesmente desabafa. Então, chegou o momento de você rever isso, porque a longo prazo vai prejudicar os seus relacionamentos, vai trazer muito prejuízo. Então, é sempre pensar antes de agir. E outro caminho também é você criando justamente novos caminhos neurais, novos repertórios emocionais. Se toda vez que você fica ansioso, por exemplo, você tem tendência a se isolar, a ficar sozinha, a tirar todo mundo do WhatsApp, a não querer falar com ninguém, se afunda naquela ansiedade, tente fazer algo diferente, saia para se distrair, tomar um sorvete, conversar com um amigo, sabe? Assistir algo que você gosta, tira o foco daquilo. Então, acredito que o desafio maior da gente envolver ou lidar melhor com as nossas emoções é sempre nos assistir, sabe? Não só ser guiado pelo piloto automático, porque às vezes você tá só no piloto automático, ligou ali, você vendia já que você tá deprimido, que tá triste, sabe? Você e a emoção se tornam uma só, a pessoa olha pra você, vê que você já tá triste, tá cabisbaixo, então você vai apenas reagindo àquilo que tá acontecendo. E eu acho que o maior sinal de inteligência emocional é esse, é você se enxergar mais o seu estado emocional. Olha, eu tô triste, tô ansioso, tô estressado, tô preocupado, o que eu posso fazer com isso? Qual a melhor forma de lidar com isso? E querendo ou não, no fundo do fundo a gente sabe como lidar com isso. Às vezes é o caminho mais difícil. Qual o caminho mais fácil? É você se chateou com alguém, é esculhambar aquela pessoa no WhatsApp. É mais fácil, né? É gostoso você botar tudo pra fora. Mas o caminho mais difícil é o quê? É tentar entender, conversar. Olha, eu sei que você não falou com intenção e tal. Mas é sempre buscar, talvez, o caminho mais difícil, mas o caminho que a longo prazo vai te proteger, emocionalmente falando, e vai proteger aí muitas áreas da tua vida também. Rita, e trazendo o gancho em relação a essas ruminações que muitas vezes prejudicam as pessoas, né? A gente vai entrar em um tema que é muito interessante e que ele é muito abrangente também. E que as pessoas, às vezes, elas não têm essa compreensão de como saber lidar da melhor forma, que Sim. são as feridas emocionais, né? Sim. São aquelas feridas que, às vezes, a gente traz por algum trauma ou por alguma situação que foi causada por um impacto emocional muito grande, né? Sim. E que a gente não conseguiu trabalhar naquele momento e aquilo virou algo que ficou nesse processo de ruminação e se tornou algo que se tornou uma ferida emocional, Sim. né? Porque uma ferida física, um corte, a gente consegue observar ele, a gente consegue saber o que a gente precisa fazer, a gente sabe Sim. que se deixar aberto, ele pode entrar em um processo de infecção, um processo bacteriano. E o que tu poderia trazer assim pra gente sobre essas feridas emocionais? Como é que elas são? O que tu entende da forma que elas começam a aparecer e como é que as pessoas podem tentar trabalhar de alguma forma ou lidar com essas feridas emocionais? Certo. As feridas emocionais, Hannah, elas surgem lá desde a nossa infância, né? Muitas delas surgem, por incrível que pareça, desde o ventre. A criança ainda está no ventre, ela pode passar por algum tipo de ferida emocional. E depois disso, todo ser humano passa por 4 fases na vida. A primeira fase é a fase de reconhecer, de começar a se reconhecer. Se você é uma criança que fala muito, você se percebe, né? Perdão, a partir daquele momento como uma criança que fala muito, que se comunica bem. Se você é mais tímido, mais calado, você também se percebe dessa forma. Então, a primeira fase é se reconhecer tal como você é.
Aí vem a segunda fase, sabe? Que é uma fase bem difícil, porque quando a gente nasce, é uma criança e tal, todo mundo olha a gente com muita expectativa. Você é uma criança, você é uma folha em branco, você tem uma vida cheia de possibilidades. E você começa a se reconhecer dessa forma. Mas vem a segunda fase do ser humano que passa quando você se reconhece da forma que você é, e muitas vezes você não é aceito daquela forma, você é criticado por aquela forma de forma inconsciente pelas outras pessoas. Ou seja, se você é uma criança que fala muito, seu pai começa, não, menino, você fala demais, você tem que calar mais. Ou se você é muito tímido, o pai começa, não, você fala pouco, você tem que falar mais, comunicar mais. E a gente passa por aquela fase de não ser aceito porque a gente é. E claro, as feridas emocionais, elas são criadas de forma inconsciente. E depois dessa fase vem a terceira fase, que é a fase da revolta. A gente tá passando ali da infância para adolescente, a gente simplesmente se revolta com tudo. Porque a gente não sabe exatamente quem a gente é, porque nós tentamos ser quem éramos, não fomos talvez aceitos ou fomos feridos exatamente por esse motivo. Então a gente passa por aquela fase de revolta ou de completa perdição. Até que a gente entra para a quarta fase, que é onde vem exatamente, tem o maior impacto nas feridas emocionais, que é aquela fase onde você vai criar máscaras para lidar com aquilo que você sente. E existem pelo menos 5 feridas emocionais. A primeira é a rejeição, é a mais conhecida. Então, aquela pessoa que sofreu a ferida emocional de rejeição, ela vai adotar a máscara de escapista, sabe? Quem sofre de rejeição, de ferida emocional de rejeição, adota a máscara de escapista, ou seja, ela vai fugir de toda situação de vulnerabilidade para que ela não venha a ser rejeitada novamente. Aí você vê as pessoas que fogem do falar em público, fogem de qualquer situação de exposição, elas simplesmente escapam, sabe? Ficam em fuga o tempo todo de qualquer situação de vulnerabilidade. Outra máscara, a segunda máscara, é a máscara no caso de abandono. Quem já sofreu ferida de abandono, e aí vem a máscara de dependente. Seja abandonado pelo pai, pela mãe, cria aquela máscara de dependente, vai sufocar os seus relacionamentos com medo, talvez, de sofrer um abandono novamente. E aí vem também a ferida de humilhação, aquela pessoa que sofreu uma grande humilhação, seja na infância, sabe? Não teve o apoio que precisava, não teve a atenção que precisava, seja o suporte financeiro, emocional, sabe? Então ela vai adotar também uma máscara, aquela máscara mais de rígida, aquela pessoa se torna rígida, sabe? Com as outras pessoas. Aí vem a ferida emocional também de traição. Quem traiu tanto por parte conjugal, né, de relacionamento amoroso, quanto por amigos, qualquer tipo de traição, aí vem já ser aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa controladora. Qualquer relacionamento ela vai querer estar no controle para nunca mais ser traído novamente. E aí vem a última ferida, que também é a injustiça, aquela pessoa que vira masoquista, sabe? Tipo assim, sofreu injustiça ou humilhação, então ela começa a fazer mal a si mesmo, de certa forma, de forma inconsciente. Então é importante a gente falar que por trás de todo sofrimento humano tem alguma ferida emocional. Se você está tendo algum bloqueio, seja na sua comunicação, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, qualquer for, é bom você rever, né? Seja lá qual for a área, é bom você rever se não existe uma ferida emocional ali por trás e se você não está vivendo com uma máscara. E o que eu acho mais incrível é que quando nos meus atendimentos a gente começa a passar por esse processo de cura, você chega a uma pessoa de um jeito, com uma máscara emocional, aquela pessoa muito rígida, muito séria, aquela pessoa mais masoquista, sabe? Mais que se cobra muito, enfim. E aí no final a gente já vê uma pessoa mais leve, que se aceita mais, que se entende mais e que foi curada. Porque a cura, ela funciona exatamente voltando às 4 etapas. Né? Porque as 4 fases que eu falei anteriormente. Então a cura vai se dar, você perceber a máscara que você adotou, né? Você enxergar aquilo, depois você enxergar o episódio por trás daquilo, você meio que tirar aquela máscara para ser tratado, e aí no último estágio é você voltar a ser quem você era, sabe? Eu gosto de pensar como seria a vida antes de todas as feridas emocionais, antes de todas as marcas que a vida causou em você. Quem é você, afinal, por trás de tudo isso? Por trás de todas as mágoas, de toda a rejeição, de toda a humilhação que você passou. Então é basicamente você voltar tudo isso para ser exatamente quem você nasceu para ser e alcançar tudo aquilo que você também nasceu para alcançar, por cima ou por trás de tudo isso aí que a vida veio te causando. Rita, e a gente observa que cada ferida, ela é causada e a pessoa ela vai desenvolver algum mecanismo de autodefesa e preservação, né? Exatamente. Ela vai adotar uma máscara, como tu mesmo falou, né? Ela mesmo vai se colocar em uma posição de autodefesa. Isso. Então, ela vai, de certa forma, procurar alguma forma para que ela possa lidar com aquele problema, mas ela não vai ser efetiva, né? Exatamente. Porque ela... É tipo colocar um curativo numa ferida. A ferida continua ali, você tá cobrindo ela. Você tem que tratar dela.
E é muito interessante tudo isso que tu trouxe, porque o conhecimento é algo que é libertador. Exato. E às vezes só de tu poder expor isso para uma pessoa, né, em um atendimento, ter uma mentoria, às vezes a pessoa ela não tinha nem a consciência que ela agia dessa forma. E por Exatamente. que ela agia dessa forma, né? Por isso Exato. que é muito importante realmente a pessoa, se ela observa que ela tem alguma ferida emocional ou que ela traz algum trauma de muitos anos, ela buscar um auxílio, ela buscar uma ajuda para que ela possa entender, para que ela possa trazer à razão tudo aquilo que ela está sentindo, para que ela possa ser direcionada da melhor forma possível para ter um resultado efetivo, né? E Exatamente. Rita, e dentro desse aspecto das feridas emocionais, como tu trouxe assim essas estratégias, algo que está muito em voga, Rita, nos últimos anos, até por conta da pandemia, de tudo que a gente vem passado, de tudo que a gente tem passado, é a ansiedade. A ansiedade Exato. cresceu muito. Hoje a gente observa que muitos jovens, eles não têm só a ansiedade, mas eles têm também o transtorno de ansiedade, que já vem ser uma ansiedade mais grave. Sim. E no ponto relacionado à ansiedade branda, Rita, o que que tu poderia trazer assim pra gente de conceitos, do que a pessoa pode perceber nela mesma pra ver se ela tem sofrido dessa ansiedade? A ansiedade mais branda, essa mais simples, a maioria das pessoas tem hoje em dia. Augusto Cury, inclusive, também fala que de 3 pessoas, né, a cada 3 pessoas, pelo menos 2 sofrem de alguma disfunção emocional. E na maioria dos casos é a ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado. E o Max Lucado, ele também traz um conceito muito interessante, que ele diz que a ansiedade é como se fosse uma chuva de meteoros, uma chuva de meteoros do tipo e se? E a pessoa faz milhares de perguntas desse tipo, começa com uma coisinha bem pequena e vai parar no futuro, sabe, 10 anos à frente. E se tal coisa der errado? E se, por exemplo, se a pessoa tem uma entrevista de emprego para fazer, e se eu não passar nessa entrevista de emprego? E se eu não conseguir ter dinheiro? E se a minha filha crescer e eu não ter dinheiro? E se a minha filha nunca for para a faculdade? E se minha filha ser infeliz pelo resto da vida por isso? Então, um probleminha tão grande, né? Uma gota dessa chuva, digamos assim, se torna algo que vai pela vida toda. E ele também diz que a ansiedade e o medo são primos. Qual a diferença? Sabe? Aqui o medo você enxerga ali. Você vê um urso, você tá vendo o urso, nossa, um urso, eu tenho medo dele. Mas a ansiedade é pior porque você não vê o urso. Você só sabe que ele tá em algum lugar atrás de alguma árvore. Então você fica sempre com aquela insegurança, com aquela angústia. Eu sei que tem um urso aqui em algum lugar e por isso eu não vou no jardim. Eu sei que a cobra tá aqui no jardim em algum lugar, pronta para me tragar. Então você não fica em paz. Você simplesmente não descansa. É como se todo o tempo tivesse algo de errado acontecendo. E a gente anda nesse estado mesmo quando é para você relaxar, quando é o seu momento para dormir, sabe? Por isso que muitas pessoas têm a cama só de enfeite, elas não conseguem relaxar, elas não conseguem deitar para ter uma boa noite de sono, porque a mente não deixa, a mente anda inquieta, elas andam sempre preocupadas. E eu acho que a gente vai curando a nossa ansiedade aos pouquinhos, Hannah, é basicamente se conectando com o presente. Por quê? Qual o perigo? Como é que a ansiedade surge? Quando você fica ansioso é porque você se ausentou do presente. Porque a ansiedade é basicamente você adiantar o teu futuro. Então, se você está focado no futuro é porque você simplesmente se ausentou do presente. Você está conversando com alguém, você simplesmente fugiu daquele momento. Você está em casa lavando a louça, você fugiu das louças e está pensando um ano à frente. Então, eu acho que a maior cura, né, o maior método aí que você tem é se reconectando com o teu momento atual. Se reconectando. Eu costumo pensar assim, cara, se a gente simplesmente focasse naquilo que a gente está fazendo nesse momento, a gente não sofreria pelo passado e nem pelo futuro. Porque não tem como, sabe? Se você está conectado totalmente com o teu momento, seja conversando com alguém, olhando nos olhos, conectando, seja lendo um livro, seja assistindo um filme, seja fazendo uma comida que você gosta, seja lá o que for, se você está completamente conectado àquela atividade, não tem como você se preocupar com o presente, com o futuro, com aquilo que está por vir. Então eu acho que a gente fica muito sendo guiado por essa ansiedade, e é comum, a gente, sabe, vive nesse mundo meio agitado, meio... Todo mundo se perguntar, todo mundo tá preocupado com alguma coisa. Se a gente for fazer uma pesquisa aqui de campo, tá todo mundo preocupado com alguma coisinha. Seja uma coisinha simples, a hora do voo amanhã, seja uma matéria da faculdade, seja o que for.
A gente anda preocupado, mas a gente não pode deixar isso de forma alguma interferir a nossa vida e os nossos resultados. Porque se você tá, quem você acha que produz mais no dia a dia? Aquela pessoa que tá angustiada, preocupada, ansiosa, ou aquela pessoa que tá focada nesse momento que quer produzir e fazer um trabalho bacana? Com certeza é a segunda opção. Então, é a gente sempre treinar a nossa mente para lidar com isso, para não roubar a gente do presente, para não levar a gente para o futuro e também para a gente não ficar ruminando o passado, porque isso também causa ansiedade às vezes, né? Só o fato de você lembrar que errou no passado, você pensa que vai errar no futuro, porque você tem o seu passado como referência. Você fica naquela síndrome do espelho retrovisor, sempre pegando o passado como referência e não é. O teu futuro pode ser totalmente diferente se você plantar, claro, resultados diferentes no presente. Mas eu acho que é aproveitar o presente. O presente é um presente, então desembrulhe, viva esse momento, faça o que você puder fazer agora. E o futuro, como a gente bem sabe, a Deus pertence, né? A gente vai vencendo aos pouquinhos aí a nossa ansiedade de cada dia. E Rita, e a gente observa que muitas vezes a gente não vive no presente, né? Exatamente. A gente não vive no presente. Muitas vezes a gente tá pensando, ou a gente tá pensando no que a gente não fez no passado, ou a gente tá muito preocupado pensando no que a gente precisa fazer para alcançar um futuro diferente. Exato. E isso realmente causa muita ansiedade, e essa ansiedade mais leve, essa ansiedade que é natural, né? É claro que a Exato. gente entende que se a pessoa ela tem um quadro de ansiedade mais séria, ela precisa Isso. realmente... Esse que a gente falou aqui foi da ansiedade mais do cotidiano, Do ansiedade mais cotidiano. branda, mas quem tem um quadro mais grave, com certeza deve procurar um atendimento mais especializado. Realmente, Todos os porque dias. é algo que vai aumentando Isso. a partir do tempo, a partir que o tempo passa, né? Sim. Vai aumentando e a pessoa precisa realmente buscar Sim, algum profissional para sanar isso da melhor forma possível. com E Rita, certeza. trazendo um gancho para o que tu falou sobre viver no presente, eu acredito que tu já conheça, se tu quiser também trazer para a gente alguma coisa que é sobre a prática do mindfulness, né? Que é a da Sim. atenção plena, que é realmente, se eu tô aqui falando com a Rita agora, eu não tô pensando daqui a pouco no trânsito, no horário que eu tenho que chegar em casa, eu tô conversando aqui com a Rita. Exato. Se eu tô fazendo um trabalho, eu não tô pensando nos trabalhos que eu tenho para fazer em casa. Eu tô fazendo o meu trabalho da melhor forma possível com a atenção necessária para realizar, porque hoje, Rita, tudo compete para ganhar nossa atenção. As redes sociais, elas trabalham e o algoritmo trabalha para que a nossa atenção possa ficar presa a maior parte do tempo nas redes sociais. Exato. Então, são muitos estímulos que querem prender a nossa atenção e por serem vários estímulos, o nosso cérebro não consegue lidar com todos esses estímulos e o que acontece é isso. É essa Exatamente. ansiedade, é ter esse pensamento mais acelerado e trazendo também, Rita, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso. O que é o pensamento acelerado? O nosso cérebro ele acelera no acelerador? O que é? Traz assim pra gente, pro pessoal que tá em casa entender um pouquinho sobre o que é isso. A síndrome do pensamento acelerado, embora tenha aí a abreviação, né, seja SPA, não tem nada de SPA, né? Pelo contrário, síndrome do pensamento acelerado é basicamente isso que a gente está conversando, é você ficar antecipando as coisas e abarrotando o teu pensamento daquilo que é desnecessário. Porque a maioria das coisas que a gente pensa no nosso dia a dia, seja sobre nós, seja sobre a vida, seja sobre as outras pessoas, no quesito negativo, são desnecessárias. Então, é você antecipar os pensamentos. E a gente percebe, Hannah, que as pessoas, elas estão assim, a nossa sociedade, inclusive ontem eu fui visitar um primo meu, a gente conversando, aí a gente comentou sobre isso com ele, né? Eu falei, Matheus, às vezes você tá na síndrome do pensamento acelerado, você fica adiantando uma tarefa, você não consegue estar presente, aí ele andando, aí tava falando sozinho, tipo, mas o que foi? Não, Rita, eu tô assim mesmo, eu tô aqui, mas tô pensando no pudim que tem na geladeira, numa prova que eu tenho amanhã. Eu digo, pois é, cara, porque a gente tá assim. Então a gente fica o tempo todo pensando demais, você não consegue desligar a sua cabeça, você não consegue simplesmente relaxar, é todo o tempo acelerado, todo o tempo corrido, sabe? O tempo todo assim, você vê no trânsito, nas avenidas, o trânsito fluido, você caminha e tal, mas tem um momento que tem um sinal vermelho, você tem que parar. E a mente da maioria das pessoas não tem trânsito, não tem nada, é só sinal verde o tempo todo, só indo, só caminhando, só produzindo pensamentos o tempo todo. Então, acho que a proposta do Mindfulness, seja da meditação ou de qualquer outra, é sempre a mesma premissa, te conectar ao presente.
E a gente não vai longe, é só ir para Eclesiastes, onde diz que tem tempo para todas as coisas, é só você usar o tempo de cada coisa. Se o seu tempo agora é você estar gravando, é você estar conversando com alguém, use esse tempo para isso. Se o teu tempo mais tarde é você chegar em casa, é você jantar, é você sair com alguém, use aquele tempo para isso. E o problema tem sido que a gente tem trocado, Hannah, esses tempos, sabe? A gente tem antecipado o tempo. E sempre que você antecipa, você se ausenta daquele momento presente. Aí você fica dando saltos em vários momentos que você não viveu. Você saiu com os teus amigos, você nem lembra o que você comentou, porque você não estava lá, presente, tá? Tua alma, teus pensamentos saíram há muito tempo. Você vai pra escola, você, cara, eu não aprendi nada, porque você não estava lá, sabe? Você tem um momento de leitura, gente, terminei o livro, não aprendi nada. Você não estava lá. Então, eu acho que o nosso maior desafio é simplesmente usar o tempo para cada coisa, deixar cada coisa num determinado tempo, cada coisa no lugar, porque hoje em dia é muita tecnologia, muito entretenimento, muita rapidez, é tudo muito ligeiro, muito instantâneo, e aí a nossa mente, ela quer seguir nessa vibe, só que não é saudável para nós. É saudável para algumas coisas. Você pede um lanche, é saudável vir rapidão, né? O motoqueiro tá ali sempre trabalhando e tal, nesse sentido de rapidez ou de praticidade, mas a nossa mente não é saudável e não faz bem. Então, não deixar os pensamentos se abarrotarem. E às vezes você pensa, cara, eu tô pensando muito e tal, mente ligadaça, assim, 24 horas por dia. Tira um momentinho simplesmente para não fazer nada, para respirar fundo, para tomar uma água, para se conectar. A gente não vai longe. Qualquer ambiente que você esteja, se conecta com o que está ao teu redor, que tem uma mesa, que tem luzes, tem um microfone e tal, apenas se conecta. Nesse momento, seus pensamentos já vão aliviando um pouquinho mais, que você se conectou com a realidade, fugir um pouco desse pensamento virtual, né, que é a mente que a gente fala, e esteve mais presente. Eu acho que isso... E atividades também não sintéticas, Hannah. O que são atividades não sintéticas? Aquela que você faz sem celular, sem televisão, sem nenhum recurso tecnológico. Uma caminhada, um dia que você tira para cozinhar uma comida bacana, sair com os amigos, conversar, sem redes sociais, sem selfie, sem nada, só para vocês, sabe? Atividades mais naturais que realmente te conectem, te deixem presente naquele momento. Eu acho que também é uma das formas de combater aí a síndrome do pensamento acelerado. E Rita, e hoje, como a gente tem vivido de uns tempos pra cá muito essa cultura da produtividade, a todo tempo ser produtivo, sim, as pessoas elas acabam que fazendo com que algo que é positivo se torne negativo. Porque exato, até para você ser produtivo, existe um tempo, como tu mesmo falou, né? Existe um momento, existe um período. Exato. Às vezes as pessoas elas caem nessa ideia de replicar coisas que vem de outra cultura. Muita coisa dos Estados Unidos a gente traz pra cá e tenta adaptar, só que sim, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E eles conseguem lidar com certos estímulos que a gente não consegue, porque culturalmente a gente é diferente. E às vezes a pessoa naquela ânsia de fazer, não, eu preciso ser produtivo, eu vou chegar em casa às 10 horas, eu preciso ainda trabalhar, eu preciso fazer isso, e ela acorda no outro dia cansado, ela não teve uma boa noite de sono, ela sim, não conseguiu ter uma higiene de sono, e algo que seria para ser benéfico, que é ela poder ser produtiva no momento dela de trabalho, acaba que fazendo o completo oposto, prejudicando ela. Exatamente. E trazendo essa ansiedade, essa síndrome do pensamento acelerado, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, e isso tudo tem consequências na vida da pessoa que a gente observa que cada caso é um caso, né? Cada pessoa é um universo, é uma série de complexidades e que eu acredito que as pessoas, Rita, elas precisam realmente ter essa autopercepção, desse autoconhecimento que vem através da inteligência emocional de saber aquilo que funciona pra ela, né? Exatamente. Porque uma coisa que pode funcionar muito pra ti, pode não funcionar tanto pra mim. Exato. Uma coisa que com a cultura do milagre da manhã, de acordar às 5 da manhã, muita gente replicou. A pessoa, com aquela ânsia de acordar às 5 horas da manhã, às vezes a pessoa tinha uma rotina de uma pessoa normal, né? Sim. Que às vezes trabalha no período noturno, à tarde sai às 18, às vezes vai pra faculdade ou ainda vai estudar, chega em casa às 11 horas, e aí a pessoa, para cumprir um desafio, acorda 5 horas. Não que não seja bom, positivo para ela, mas ela não consegue observar que naquele momento, talvez isso
iria prejudicar mais ela do que Isso. ser algo benéfico, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente não consegue, Rita, ter esse, esse entendimento, de ter esse conhecimento próprio, de saber, não, é muito interessante isso, mas talvez não funcione pra mim. Exato. Uma coisa que as pessoas também, elas fizeram muito de um tempo, justamente por conta dessa cultura da produtividade que a gente hoje observa, que trouxe muitos malefícios, é de trabalhar ou de estudar por longos períodos na noite. Porque a gente não é noturno, a gente é Exatamente. diurno. Sim. A gente foi feito para no máximo 6, 7 horas, já as luzes todas amarelas, era a Isso. fogueira e já ia dormir, para que no Sim. próximo dia acordasse cedo para começar um dia, né? E quando a pessoa troca, Rita, esse dia pela noite ou a noite pelo dia, ela perde muito essa capacidade de ser produtiva, Exato. porque ela não consegue trazer esse descanso que o corpo dela precisa. Ela não consegue trazer essa higiene do sono para acordar no outro dia descansado, né? Exatamente. A gente até percebe que quando a gente dorme mal e a gente acorda cansado, a gente sempre tá um pouco mais ansioso Isso. do que quando a gente acorda realmente em uma noite de sono que a gente pôde dormir de forma tranquila, de forma relaxada. A gente vê que tudo isso influencia, né? Com certeza. E Rita, dentro de tudo isso que tu trouxe hoje pra gente, de autoconhecimento, de inteligência emocional, de saber lidar com as nossas emoções da melhor forma possível, o que tu poderia trazer assim um pouquinho pra gente naquilo que tu pode falar, né, das pessoas que tu já atendeu, sobre o teu processo de mentoria, sobre os cases de sucesso que a partir dos conhecimentos que tu trouxe para aquela pessoa, ela pode desenvolver. O que tu pode assim trazer de casos reais? Fala um pouquinho pra gente também como é que é o processo da tua mentoria. Talvez uma pessoa que esteja assistindo a gente agora, ela se identificou com a tua mensagem e ela precise fazer ter esse acompanhamento contigo. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre como é que são as ferramentas que utiliza para pessoal que tiver interesse poder tá te buscando para te fazer esse atendimento mais personalizado. Certo. As mentorias hoje em dia, Hannah, eu costumo dizer que é basicamente para você desenvolver, né? O acompanhamento que eu faço é para ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência emocional que elas precisam para ter o resultado que elas almejam, sejam eles quais forem. Seja, como eu te falei, né? Usei o exemplo, você quer fazer transição de carreira, você quer entrar em um relacionamento, você quer perder tantos quilos, você quer abrir o teu próprio negócio, seja qual for o teu objetivo, você vai precisar de uma alinhada principal, que é a tua mente, que é a tua cabeça. Ela vai precisar estar funcionando do seu lado, tá lutando a teu favor, para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, os meus acompanhamentos, a gente trabalha toda essa estruturação, né, da saúde emocional da pessoa, desde a curar feridas emocionais, como você falou anteriormente, muitas pessoas chegam e nem sabem que elas têm feridas emocionais, mentoradas minhas, que às vezes de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que sofreram a vida toda com feridas emocionais e nunca tinham a dimensão. Então, quando a pessoa chega, eu não digo logo, você tem tal ferida emocional, não, eu pergunto quais são as maiores dores dela, quais dificuldades você tem. Rita, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas, eu tenho dificuldade de produzir, de fazer aquilo que eu estabeleci para fazer, eu tenho dificuldade de me comunicar, de dar minha opinião. Então, a gente meio que identifica a ferida olhando para a dor daquela pessoa, para as limitações daquela pessoa. Então, a gente faz toda uma imersão, né? O meu acompanhamento individual, onde a gente trabalha de 2 a 3 meses, ali umas 6, 8 sessões, dependendo também da disponibilidade ou da situação do caso da pessoa. E são encontros, assim, que eu digo, geralmente as minhas mentoradas dizem, depois de um encontro, elas passam, sei lá, Rita, na noite eu sei que eu nem vou dormir, que eu vou ficar a noite todo dia pensando em tudo que a gente conversou, ou de tantas coisas que existiam na minha mente que eu não sabia que estavam me limitando de alguma forma, porque existe um universo aí no nosso inconsciente, né? Apenas 5%, sei lá, que a gente conhece, a gente vai seguindo no piloto automático, mas existe tanta coisa que a gente não sabe. Então, o desafio é basicamente esse, o meu processo, a gente basicamente começa a olhar para dentro de nós mesmos e deixa de olhar um pouquinho lá fora, sabe? Fulano tá vivendo a vida desse jeito, acompanha nas redes sociais, ou aquilo tá acontecendo, tipo assim, tá,
tá, vamos dar uma pausa nisso, e a partir desse momento você vai olhar mais para dentro de si mesmo, para aquilo que funciona para você, para aquilo que vai agregar no teu crescimento. E o exemplo da produtividade, né, todo mundo com planilha de produtividade, algo que tá funcionando, e às vezes elas chegam para mim, tipo assim, Rita, eu quero ser mais produtiva, fiz aqui uma lista de tarefas, aí mostra lá, tipo, 50 tarefas. Por onde eu começo, Rita? Eu digo, não, a primeira coisa, você vai excluir as 50 tarefas, porque ninguém consegue dar conta de tudo. Ninguém consegue fazer 50 coisas num dia. Então, é definir as suas prioridades, definir os objetivos que você tem como pessoa e trabalhar na tua mente para que ela funcione ao teu favor, para você alcançar. Então, basicamente, meu acompanhamento é para ensinar gestão de emoção, sabe? Para que a pessoa faça as pazes mesmo, Rani, com as suas emoções, com a sua mente, para que a sua mente seja a principal alinhada no seu crescimento diário, para que você tenha esse olhar, sabe, esse autocuidado emocional todos os dias para cuidar da tua cabeça, para tua cabeça estar funcionando bem, para que todas as outras áreas funcionam bem também, naturalmente, né? Cara, muito legal, Rita, muito legal. Maravilha. A gente trouxe vários assuntos hoje, né, para que de certa forma a gente possa trazer e elucidar alguns assuntos para o pessoal que está em casa, né? Para o pessoal que tem interesse, porque é um tema que realmente hoje está muito em voga. Sim. A inteligência emocional. E se você que está assistindo o podcast até agora, você realmente teve o interesse de compreender um pouco mais, ou se você quer desenvolver esses aspectos que a Rita trouxe aqui, eu vou estar deixando aqui o contato dela na descrição do vídeo. Marca um agendamento, eu acredito que ela pode te direcionar da melhor forma possível para que você possa realmente desenvolver essas ferramentas para te blindar e ter uma inteligência emocional funcional, né? Para que ela possa aplicar tudo isso na vida dela. Exato. Ah, e só um ponto que eu esqueci de falar, inclusive nessa necessidade de como que a gente aplica na rotina, né? Eu vou começar agora no dia 10 desse mês o desafio 30D do autocuidado emocional, pra gente passar 30 dias aí, incluindo todos os dias no hábito que vai fazer a manutenção da tua saúde emocional. E eu conversando ontem com alguns amigos, eles disseram, tipo, Rita, 30 dias não é o suficiente não, é muita coisa pra colocar em ordem. Mas dá pra começar, né? Todos os dias você vai fazer algo, tipo assim, esse aqui é o meu ato de autocuidado desse dia, de autocuidado emocional. Então, pra quem quiser acompanhar aí nessa jornada, a gente vai tentar incluir esses hábitos, né? Ou trazer de volta para nossa rotina aquilo que faz bem para nossa saúde emocional aí todos os dias. Muito legal, o dia 10, né? A partir do dia 10. Então, gente, que ainda não segue a Rita, a gente vai deixar aqui na descrição o arroba dela, vamos estar lá acompanhando nesse desafio, né? É muito bom, Rita, desafios, porque realmente a gente se move a partir dos desafios, né? Às vezes a gente tá naquela zona de conforto há muito tempo, e é muito bom esse desafio para a pessoa realmente ela poder se enxergar, ela poder ver o que ela tem feito, o que ela pode melhorar, e tudo isso tá muito dentro de tudo aquilo que a gente trouxe hoje, né? Sim. E, gente, a gente quer agradecer por você que ficou até aqui nos comentários. O que a gente pede, Rita, pra galera deixar nos comentários? Quem assistiu todo, só quem assistiu todo. Quem chegou até aqui é porque vai colocar em prática, é porque vai procurar a Rita. O que eles escrevem nos comentários? Cara, acho que eu faço autocuidado emocional, ou algo do tipo. Pronto. Tipo assim, eu aprendi hoje que eu preciso de autocuidado emocional. Pronto. Quem chegou aqui vai deixar nos comentários, eu preciso de autocuidado emocional. Gente, é isso aí. Pra gente finalizar, eu quero dar uma lembrancinha aqui pra Rita. Maravilha. Acho que ela tá viajando aqui, tá saindo da nossa cidade, mas ela... É super chique. Tá levando um presente aqui nosso. E Rita, eu quero te agradecer, minha amiga, por ter participado. Foi muito bom o nosso papo. Eu acredito que o trabalho que tu tem feito nas redes sociais é muito importante. Eu de muito tempo já tenho acompanhado. Maravilha. Até quando eu não fazia nada no Instagram, eu só via lá a Rita. E foi como eu te falei, isso realmente traz um impacto e uma influência para as pessoas muito positivo. Sim. Que às vezes a pessoa ela pode não curtir ou ela pode não comentar, mas só do fato dela ver tudo que tu tem feito, até por ser uma pessoa jovem, isso traz um peso de responsabilidade e de credibilidade muito grande para tudo que tu faz. Por isso que tu foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer realmente, porque é alguém que tem um conhecimento teórico e vive ali na prática, porque todo dia eu olho o Instagram da Rita, de manhã cedo ela tá botando lá
o Kindle que ela leu. Eu quero um Kindle porque eu já vi Rapaz, tanto. Eu já te vi tanto lendo aquele tentador, Kindle. né? Eu já tô Exato. enchendo o saco de uma pessoa aí pra ela me dar um Kindle também. Que eu quero, Anotem. quero fazer que nem a Rita, de manhã Sim. cedo. Rita, eu quero te agradecer, minha amiga. Muito obrigado. Foi muito bom ter batido esse papo contigo. Quem Prazer, quiser te meu encontrar, Rita, quais são os teus contatos? Fala aí o teu Meu arroba. Instagram é o @RitaSoaresBR. É o que eu tô mais constante lá, todos os dias. E como o Hanley falou, a gente tem que viver, né? Aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina. Inclusive, o desafio eu vou estar fazendo os 30 dias lá, todos os dias, compartilhando o vlog, aquilo que eu tô vivendo, que você tem que inspirar as outras pessoas. Às vezes a pessoa olha, mas tipo assim, não dá pra fazer isso. Eu digo, dá porque eu tô fazendo todos os dias. E a gente tem a mesma estrutura neural, então você vai chegar lá, sabe? Eu tô aqui pra segurar na tua mão pra gente seguir. Então é isso, meu amigo, muito obrigado, foi um prazer, muito grato pelo convite, que alcance muitas pessoas. Você tá começando aí nessa jornada aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Na saúde emocional, saúde mental das pessoas aí. E foi um prazer compartilhar desse momento com você. Show! Então, gente, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio do Honey Talk. A gente vai falar um pouquinho também sobre produtividade. A gente vai trazer outra mentora aqui para que a gente possa elucidar vários temas relacionados à produtividade, à rotina e hábitos. Eu espero que, de certa forma, a gente possa agregar conhecimento na vida de vocês. Mais uma vez, quem chegou até aqui, muito obrigado. Sigam a Rita. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho também, dá uma olhada aqui nos outros vídeos que a gente já tem aqui no Honey Talk. A gente se vê em breve. Deus abençoe vocês. Valeu!